Bem-vindos ao módulo de nefrologia no pronto-socorro. Meu nome é Bernardo Arte, sou médico nefrologista e hoje falaremos um pouco sobre injúria renal aguda no pronto atendimento. Antes de classificarmos, diagnosticarmos a injúria renal aguda, é importante entendermos o que leva a isso. Então, todo paciente que tem um dano, que tem um risco, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente tabagista, ou um paciente que era previamente rígido e foi exposto a alguma intoxicação exógena, uma internação, a uma sepse, a uma infecção, a uma desidratação, ele está sob risco de uma injúria renal aguda, certo? Quando esse paciente chega para nós no pronto-socorro, é muito difícil no primeiro momento entendermos se é uma injúria renal aguda, entendendo que tudo que é agudo, no caso de injúria renal, falamos em menos de 7 dias, ou se é um paciente crônico, ou se aquilo ali realmente é o basal dele, ou se é uma lesão renal aguda que está evoluindo ali há menos de 3 meses, mas é importante fazermos pelo menos uma estimativa inicial do que está acontecendo com o paciente. Pela classificação atual do CADIGO, a gente classifica em 3 estágios a injúria renal aguda. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. A classificação ela pode ser feita tanto pela creatinina sérica quanto pelo débito urinário. No pronto-socorro, pelo menos, creatinina sérica não é um método que inicialmente torna-se tão interessante, porque a creatinina é uma fotografia do paciente naquele momento. Lembrar sempre, pessoal, a creatinina não é um método ideal para calcularmos a função glomerular do paciente. A creatinina é uma molécula que está ali associada a uma série de fatores. A nutrição do paciente, a massa muscular, a volemia do paciente. Lembrando que pacientes hipervolêmicos, por sua vez, por exemplo, têm creatinina, entre aspas, diluída. Então eles vão demorar mais a alterar aquela creatinina quando comparados a um paciente que já está hipovolêmico, tem a creatinina mais, entre aspas, concentrada. Pacientes com maior massa muscular já partem de uma creatinina mais elevada, então muitas vezes ele falseadamente altera a creatinina, quando na verdade aquilo ali é só um subproduto de uma massa muscular mais acentuada. Em contrapartida, pacientes sarcopênicos, idosos, têm uma creatinina mais baixa, então eles vão demorar a atingir uma alteração de creatinina que seja para nós considerada como fator diagnóstico para injúrias renais agudas. E principalmente no pronto-socorro, quando o paciente chega para nós com uma creatina pontual. A não ser que nós tenhamos acesso naqueles casos de um paciente que tem acompanhamento prévio com um médico de origem, aquele paciente que teve internado recentemente e saiu do hospital em menos de 7 dias, e nós temos uma creatinina de base, a gente consegue sim estabelecer critérios diagnósticos para injúria renal aguda baseada em creatinina. Tirando isso, nós não temos como falar em injúria renal aguda, pelo menos não inicialmente, naquele paciente na admissão no pronto atendimento, certo? Importante lembrar isso. Porém, caso nós tenhamos, nós conseguimos fazer o critério. Então, CADIGO 1, a gente pode ter uma alteração de 1,5 vezes a 1,9 vezes a creatina de base do paciente nos 7 dias, ou, caso eu tenha uma creatinina dentro de 48 horas que altere 0,3 mg por decilitro. Esse eu consigo bater critério. CADIGO 2, 2 a 2,9 vezes a alteração da creatina basal do paciente nos últimos 7 dias. E CADIGO 3, uma alteração da creatina basal em 7 dias maior do que 3 vezes, ou uma creatina que chegue a mais de 4, muito cuidado, porque esse paciente pode ser um paciente crônico, e às vezes a creatina basal dele era 3, ele foi para 4, ele não é um CADIGO 3, certo? Ou aquele paciente que tem uma indicação emergencial para início de terapia renal substitutiva, como falaremos daqui a pouco. Lembrar sempre que, assim como a creatinina é um método, a diurese também é uma forma de classificarmos esse paciente. E às vezes, no pronto-socorro, quando esse paciente chega de casa, ou é um paciente institucionalizado, um paciente sondado, em que tem uma quantificação melhor do débito urinário, a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. Principalmente se o paciente chega para nós anúrico, né, sem diurese. Ou aquele paciente que urinou menos de 100 ml nas últimas 24 horas. Esse paciente sim, então é mais fácil de classificarmos como injúria renal aguda. Mas é importante termos em mente a classificação, que caso esse paciente permaneça conosco, sob nossos cuidados ali, em avaliação por mais tempo, nós conseguimos avaliar a progressão dessa creatinina ou desse débito urinário.
certo? Mas toda injúria renal aguda, como eu disse inicialmente, ela deve ser classificada. Bom, classificando então, é importante partirmos para entender qual é a etiologia ou quais são as etiologias mais comuns da injúria renal aguda. Nós podemos partir desde causas pré-renais a causas intrinsecamente renais e as causas pós-renais. A maior parte dos nossos dados são relacionados a pacientes já internados, tá? Mas entendendo pacientes que chegam para nós no pronto-socorro, pensando em causas pré-renais, nós temos principalmente as perdas gastrointestinais, as gastroenterites com diarreia, com desidratação, aqueles choques hipovolêmicos, um choque hemorrágico maciço, o paciente tem uma hipoperfusão renal e faz ali uma injúria renal aguda. Passando para a parte vascular, para a artéria renal, nós podemos ter, por exemplo, uma trombose de artéria renal, que o paciente faz uma hipoperfusão aguda no rim, por uma trombose arterial, certo? Nas causas intrarrenais, pensando ali no compartimento glomerular, a gente tem as glomerulonefrites, que são etiologias variadas, nefropatia por IgA, GESF, nefropatia membranosa, lúpus, enfim, uma miríade de doenças que afetam os rins do compartimento glomerular. Na microvasculatura, por sua vez, nós temos as temidas vasculites, que são também doenças rapidamente progressivas, muito agressivas, que podem acometer esses pacientes, demandam um diagnóstico preciso e um tratamento muito direcionado, mas isso já parte muitas vezes para a unidade de internação já com auxílio do nefrologista, certo? Ali no compartimento túbulo-intersticial, nós temos uma série de alterações também que podem acometer estes rins. No compartimento tubular, por exemplo, nós temos a necrose tubular aguda, aqueles rins que ficam isquêmicos ou pacientes que têm uma baixa perfusão ali, eles podem descamar aquele epitélio dos túbulos, fazer obstrução tubular, né, a chamada necrose tubular aguda. Eles também podem fazer, por exemplo, obstrução tubular por cristais de medicamento, por exemplo, aciclovir venoso, ele pode fazer uma precipitação, sulfametoxazol contra imetoprim, também pode precipitar e fazer cristalização ali e obstruir estes túbulos, certo? Outra questão que pode acontecer também é no mieloma múltiplo, com produção acentuada de cadeias leves de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas elas acabam entupindo os túbulos também, fazendo o chamado rim do mieloma, né, nefropatia cilíndrica do mieloma. Um evento, né, que pode também ser um diagnóstico inicial, muitas vezes, de um mieloma múltiplo que aquele paciente não tinha previamente. Pensando no compartimento intersticial do paciente, a gente tem as nefrites túbulo-intersticiais agudas, muitas vezes causadas por medicações, inibidores de bomba de prótons, antibióticos, beta-lactâmicos, por exemplo, pode acometer de forma aguda esse compartimento túbulo-intersticial do paciente também. E aí, pensando na parte pós-renal, a gente pode ter também uma obstrução venosa, uma trombose venosa daquele paciente, e obstrução ureteral do paciente, por exemplo, litíase urinária. O paciente tem um cálculo, ele tenta expelir, aquele cálculo fica preso no ureter e o paciente tem uma injúria renal aguda pós-renal. Demanda também a desobstrução mais urgente. Entendendo as causas, então, de injúria renal aguda nesses pacientes que podem chegar para nosso pronto atendimento, a gente então começa a investigar o que pode estar acontecendo com ele para a gente fazer um manejo mais adequado. Primeira coisa, e a mais simples, pessoal, é, assim como nos distúrbios de sódio, como eu disse em outro módulo, distúrbios de sódio habitualmente são distúrbios de água, nesse paciente a gente tem que sempre avaliar também a volemia. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é óbvio, principalmente em pacientes com estados edematosos, insuficiência cardíaca, cirrose, que parecem estar hipervolêmicos, mas na verdade tem um baixo volume arterial efetivo circulante, esse paciente faz uma baixa perfusão renal. Então não fiquem, né, com medo desse paciente de assim, nossa, ele está hipervolêmico, esse paciente na verdade não tem hipovolemia. Tem uma hipovolemia relativa, porque na verdade a parte arterial está depletada e o paciente não tem perfusão renal adequada. Então fica atento com isso. Agora, o paciente que é francamente hipovolêmico, está ali mucosa desidratados, por isso o exame clínico é tão importante, está ali hipotenso na sua frente, ou tem história de uma desidratação, paciente com dengue, paciente com uma gastrite aguda, esse paciente é mais fácil. Eu vou repor inicialmente a volemia dele e eu vou observar como ele vai caminhar, certo? Concomitante a isso, gente, é sempre importante observar, e para nós a nefrologia é de fundamental importância a análise do sedimento urinário. Nós sabemos que a variação laboratorial é enorme e depende muito da forma que essa urina ela é coletada e analisada pelo laboratório, mas para a avaliação de pacientes com injúria renal aguda, o sedimento urinário é de crucial importância no primeiro momento. Então o paciente chegou no pronto atendimento, começou a ser avaliado antes de qualquer medida, né, na coleta do painel metabólico, coleta uma urina do paciente. A análise vai demorar um pouquinho, mas pelo menos já tem a coleta em andamento, a análise ali já está em andamento. Então, quando a gente for tomar medidas, eu vou hidratar esse paciente, eu vou tomar outras medidas ali, eu já tenho um exame de urina basal do paciente
para eu poder fazer um raciocínio diagnóstico depois, até talvez na unidade de internação com auxílio do nefrologista, certo? Bom, fiz o exame de urina, e aí sim, tem achados no exame de urina que sugerem para nós certas etiologias específicas. Isso eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que vai aparecer, mas principalmente em relação às glomerulonefrites, que são doenças muitas vezes rapidamente progressivas e demandam uma avaliação, uma biópsia renal e uma conduta mais emergencial, né, numa unidade de internação, a gente pode ter ali naquele sedimento urinário, principalmente proteinúria e albuminúria, certo? Lembrar sempre, pessoal, coletei urina, é importante pelo menos parear com 1 grão de gota, porque se eu tiver bactérias na urina, uma suspeição de infecção do trato urinário, a análise daquela urina fica comprometida para outras etiologias, principalmente para eu falar, por exemplo, um sedimento urinário ativo para glomerulonefrites, certo? Mas uma vez descartada a contaminação ou a presença de bactérias na urina, se esse paciente tiver proteinúria e hematúria, uma disfunção renal inexplicada, não tinha mais nada na história dele que sugere outras etiologias, eu posso sim e devo pensar em glomerulonefrites. Esse paciente, né, habitualmente, se for uma injúria renal mais grave, ele deve ser admitido para ser investigado ou então referido a um nefrologista, certo? Caso eu não tenha hematúria, não tenha proteinúria, mas eu tenho uma piúria, como eu disse, piúria pode estar muitas vezes associada à infecção. Sim, então é importante avaliar o grão de gota e hemorocultura, caso eu solicite também. Se eu tiver piúria, é importante sempre avaliar concomitantemente o grão de gota, porque piúria geralmente acompanha infecção urinária. Então, eu tenho bactéria, eu tenho piúria, eu tenho um contexto clínico que me sugira infecção urinária, aí vale a pena pensar em tratar. Caso contrário, grão de gota estéril, eu tenho o que eu chamo de piúria estéril, eu tenho inúmeras causas que podem ser de um evento de piúria estéril, como vai aparecer para vocês. Porém, é importante pensar sempre em nefrite túbulo intersticial aguda, principalmente se o paciente tiver histórico de exposição às medicações mais comuns. É uma lista extensa, mas das mais comuns na prática nossa diária são os inibidores de bomba de prótons, principalmente omeprazol, e os antibióticos, principalmente os beta-lactâmicos. Não só essas drogas, como eu disse, são várias medicações, mas ficar atento a qualquer droga nova que esse paciente tenha tido contato. Analgésicos, outros antibióticos, fazer um questionamento extenso do que esse paciente pode ter usado de diferente. Caso eu veja cilindros pigmentados, né, junto com a piúria, por exemplo, ou uma proteinúriazinha de pequena monta, eu posso pensar em necrose tubular aguda. Também pensar em eventos que possam ter desencadeado hipotensão ou hipoperfusão renal ali, que possa ter causado isso aí. Caso tudo isso eu avalie e ainda assim não esteja claro para mim o diagnóstico daquela injúria renal aguda, é sempre importante um exame de imagem, certo, pessoal? Isso aí parece ser uma coisa sequencial que a gente faz, mas acaba sendo uma coisa paralela, porque se esse paciente chega para mim com um relato súbito, por exemplo, de que ficou anúrico, certo? Não tem nem urina para coletar, aí eu inverto meu raciocínio. E aí, obviamente, se trata de um homem, assim, um homem mais velho, institucionalizado, que de repente parou de urinar, ou até um paciente acamado, tem uma alteração neurológica, eu posso pensar numa bexiga neurogênica, ou no caso do homem, eu posso pensar numa obstrução prostática. Então, uma avaliação clínica ali, uma palpação abdominal para ver se tem uma distensão da bexiga, que nós chamamos comumente de bexigoma, e o exame de imagem ali à beira-leito, um ultrassom à beira-leito, pode mostrar para nós uma distensão também da bexiga. Obviamente, o tratamento inicial vai ser uma sondagem de alívio para a gente ver se esse paciente realmente estava obstruído e se há urina retida na bexiga. Então, quando eu falo dessa avaliação sequencial, ela deve ser feita inicialmente de uma maneira, obviamente, lógica. Seguindo então o nosso raciocínio, se esse paciente obviamente não tem uma etiologia clara, eu descartei hipovolemia, a urina não deu muita informação para mim, esse paciente está em disfunção renal com outros distúrbios que eu vou falar logo em seguida, ele deve ser obviamente admitido ou monitorizado por mais tempo e a gente deve tratar as complicações associadas. Dessas complicações associadas principalmente, vêm as alterações iônicas. Das alterações iônicas, uma das mais comuns que nós podemos encontrar na injúria renal aguda e talvez a mais temida é a hipercalemia, certo? Hipercalemia grave, acima de 6,5, alteração eletrocardiográfica, paciente com apiculação de onda T, primeiro, obrigatório, proteção miocárdica, gluconato de cálcio. E aí sim eu vou tentar tratar aquela hipercalemia. Aí eu tenho um paciente que tem IRA mais complicação. Então o manejo vai ser, obviamente, da complicação. A IRA eu vou diagnosticar e vou tratar no seu momento, mas agora eu estou preocupado com as condições ameaçadoras à vida do paciente. Então uma hipercalemia, o paciente está urinando? Posso tentar uma furosemida. O paciente não está urinando? Aí a gente pode pensar também, se o paciente não tiver hipovolêmico, por isso que eu falei que lá atrás é importante descartar a hipovolemia, e eu vou fazer uma prova de volume desse paciente, se for viável, se eu tiver uma condição cardíaca que permita, por exemplo, eu fazer uma prova de ressuscitação volêmica,
eu posso fazer um teste de estresse de furosemida. O teste de estresse ele é autorizado caso o paciente ele esteja ou hipervolêmico. Paciente que não usa diurético, eu posso fazer 1 mg por quilo em bolos de furosemida venosa. Aqueles pacientes que já usam diurético previamente, por prescrição médica em casa, eu posso fazer, que não são virgens de tratamento, eu posso fazer 1,5 mg por quilo em bolos de furosemida venosa para tentar estimular a diurese desse paciente. Agora, o paciente está anúrico, potássio alto, hipercalemia grave, eu vou obviamente tentar julgar esse potássio dentro da célula, pelo menos temporariamente. Beta-2 agonista, salbutamol ou solução polarizante, solução com glicoinsulina, eu posso fazer também para tentar manejar aquela hipercalemia, pelo menos inicialmente, certo? Outra questão importante, quando a gente tem um paciente com injúria renal aguda no pronto atendimento, é a avaliação se existe acidose concomitante àquela injúria renal. Acidose, em geral, são bem toleradas pelo paciente. Agora, paciente com acidose grave, ou seja, um pH menor do que 7,1, que geralmente acompanha o bicarbonato menor do que 22, merece uma alcaliterapia, uma reposição exógena de bicarbonato. E aí eu posso fazer uma solução com bicarbonato 8,4% juntamente com glicose 5%, glicose isotônica, correr ali 125 a 250 ml, inicialmente, até atingir um pH maior do que 7,3, tirar aquele paciente da urgência da acidose. Agora, pessoal, é importante entender, esse paciente chegou para mim no pronto-socorro, comecei ali minha avaliação, minha investigação do quadro. Surgiram complicações. Eu tentei fazer um manejo clínico inicialmente. Caso o paciente persista com acidose grave, eu não estou conseguindo corrigir a acidose inicialmente, só com alcaliterapia. Eu persisto com potássio mais elevado. Ou esse paciente tem uma hipervolemia, com já manifestações pulmonares de congestão, ele não respondeu à diurético terapia inicial, e é importante notar, para critérios de resposta, são mais de 200 ml de diurese em 2 horas. Esse paciente já está adequadamente sondado, então eu descartei inicialmente um fator pós-renal, caso ele persista com essas alterações de base. Aí sim eu devo avaliar indicações para diálise de urgência. E esse paciente então deve sim ser considerado uma internação em ambiente de terapia intensiva para ser acionada a nefrologia e avaliar o início de hemodiálise de urgência. Bom, pessoal, recapitulando, injúria renal aguda é um evento comum, a maior parte dos nossos dados realmente derivam de internação hospitalar, é estimado que 1 a cada 5 pacientes, durante qualquer internação hospitalar, terão um evento de injúria renal aguda nesse período. A mortalidade ainda é elevadíssima, pacientes que necessitam de diálise chegam aí a mortalidade próxima de 50%, seja em CTI ou não. Então é importante a gente avaliar adequadamente e conduzir eventos de injúria renal aguda. Pacientes que apresentam pronto-socorro, diagnóstico muitas vezes não fica claro, porque eu não tenho muitas vezes uma creatinina nos últimos 7 dias e o débito urinário realmente fica difícil de mensurar. Mas pacientes com creatina alterada ou que têm uma história de alteração de débito urinário, procurar complicações associadas enquanto eu faço uma avaliação etiológica inicial. Como eu disse, descartar hipovolemia, descartar pós-renal, um sedimento urinário antes de qualquer coisa ali junto com o painel metabólico inicial, para a gente pensar em etiologias possíveis. Agora, pacientes que têm uma hipervolemia grave ou anúricos, refratário à diurético terapia inicial, aquele bolos de dose de estresse de furosemida, pacientes com hipercalemia grave, com manifestações eletrocardiográficas que não respondem inicialmente à minha terapia inicial, pacientes com acidose grave, que também não respondam à minha alcaliterapia inicial ou que fiquem refratários, e principalmente aqueles com intoxicações exógenas por drogas que sejam dialisáveis, álcoois tóxicos, salicilatos, lítio, metformina, e em casos selecionados até paracetamol, a gente deve avaliar a indicação de diálise de urgência. Aí sim, uma internação mais breve em unidade de terapia intensiva, com uma avaliação pelo nefrologista. Obrigado.